Bom, Jorge, boa tarde, muito obrigada Quer dizer, por teres aceito este convite para estarmos aqui a falar sobre a cidade e a arquitetura neste contexto de pandemia mundial, não é? Provocada por um vírus, Covid-19. E eu gostaria de aproveitar assim, este momento, este contexto, para falarmos um pouco sobre os problemas e as fragilidades das cidades, focando mais em cidades de Portugal, não é? Talvez Lisboa, Porto portanto, quais as fragilidades das cidades que agora neste contexto se tornaram mais evidentes, mas por outro lado também aproveitar este momento para pensarmos, não sei, de um modo utópico ou demasiado idealista, mas para pensarmos como uma oportunidade de criarmos outro modelo de cidade, ou seja, um modelo talvez mais solidário e mais preocupado com os seus habitantes e menos preocupado com os visitantes, não é? E talvez comece exatamente por aí, não é? Que aspectos de configuração e de gestão da cidade muito que até agora estavam a ser muito evidentes em Lisboa, é esta questão do foco com o turismo, não é? E que de repente se percebemos, como já tínhamos falado muitas vezes anteriormente, mas percebemos que é realmente um problema termos apostado quase todas as cartas no turismo, não é? Então queria talvez começar por aí para saber o que é que tu pensas desta, desta gestão que tem sido feita das cidades, até ultimamente, não é? Com esta gentrificação muito rápida e com este foco sempre no turismo. bom, Bárbara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo neste nosso novo modelo. Hum, Bom, eu diria o seguinte: eu acho que nós estamos numa fase mais ainda analítica e de análise do que propriamente de projeto, não é? Ou seja, passou muito pouco tempo sobre o momento em que emergiu esta crise para haver já projeto no sentido de projeto de arquitetura, não é? E a certa altura, aquilo que eu acho que nós podemos fazer neste momento é análise, de alguma forma, como se fazia antigamente, nos anos 70, em que se fazia primeiro a análise e depois só depois se avançava para o projeto. Eu acho que agora a análise, o momento da análise e o modo como se faz a análise é importante, porque vai determinar, obviamente, depois o modo como vamos fazer o projeto. Eu acho que, basicamente, há duas perspectivas. A perspectiva de que quem acha que nada vai mudar com esta pandemia e a perspectiva de quem acha que tudo vai mudar. E eu acho que ambas são verdadeiras, Uhum. embora a um modo paradoxal. Eu acho que, eu acho que nada vai mudar de significativo no plano macropolítico ou no plano mesmo do modelo de sociedades. Seria, para mim, surpreendente se isso acontecesse. Agora, eu acho que vai tudo mudar na nossa estrutura pessoal, no nosso íntimo, no nosso trauma vivido com o confinamento e também com o desconfinamento, porque o desconfinamento também é traumático, tão traumático como o confinamento. E desse ponto de vista eu acho que tudo vai mudar. Eu acho que tudo vai mudar. E portanto acho que aqui há um certo paradoxo que eu gostava de colocar logo à partida, porque de alguma forma isto significa que a parte que muda, a parte íntima, a Uhum. parte da nossa liberdade individual e da nossa relação com a sociedade está-se a alterar e vai-se alterar profundamente. E desse ponto de vista, a cidade que vai surgir é uma outra cidade. Mesmo que não seja outro modelo de sociedade, a cidade que nós vamos enfrentar ou a que vamos regressar ou a que vamos visitar vai ser vista com outros olhos. E isso é
algo que eu acho que é extraordinário neste momento. Também o que muda é o que nós exigimos da cidade, não é? Claro, é incrível isto, quer dizer, as ruas vão permanecer as mesmas, grosso modo, não é? Com mais passeios, menos passeios, mas nós, o modo como nós vamos olhar para elas vai ser diferente, não é? Isso eu acho que não tem comparação e de alguma forma pode acalentar quem acha que tudo muda, não é? Porque se o nosso íntimo, se a nossa percepção muda, então é porque provavelmente tudo vai mudar. Repara, como dizia já há pouco, o que é também extraordinário nesta história é que nós estávamos a assistir a um momento de um crescimento que ia até ao absurdo, não é? De uma densidade turística que parecia imparável, não é? Que parecia incontornável. E de repente cai uma cortina, não é? Cai o silêncio, não é? Há um corte, não é? E eu acho que isso vai dar para muitos filmes, para muitas fotografias, para muita música, muita filosofia, talvez para alguma arquitetura, e é de facto extraordinário, não é? Como é qualquer coisa que é imprevisto, porque o meu ponto aqui, talvez, já avançando um bocadinho do ponto de vista do projeto, é que eu acho, isto é uma inversão em relação àquilo que nós estávamos a assistir, é uma inversão contra a natura, no sentido em que nos esperava que a cortina caísse, não é? Ou que a guilhotina descesse, mas eu sou contra a ideia que deve haver uma regressão a uma baixa densidade, deve haver uma regressão ao campo, deve haver, obviamente que é no campo que as pessoas extraordinariamente ricas, enfim, as moderadamente ricas estão neste momento, não é? Confinamento, ou a sair. Porque obviamente é uma saída natural para muita gente rica, e enfim, moderadamente rica, mas que enfim tem uma segunda casa. Ora, eu acho que a cidade como objeto do desejo, a cidade que cresce extraordinariamente a partir da Revolução Industrial e que se transforma, de facto, no sítio da cultura moderna e da cultura pós-moderna, já agora, eu não quero abandonar a cidade, nem quero abandonar a cidade enquanto esse sítio que é o sítio do desejo. E, portanto, eu estou à espera que no pós-Covid se cruzem todas as mobilidades e se cruzem todos os destinos. Eu não acho que se deva escolher o passeio contra a rua ou a bicicleta contra o metro. Eu acho que, para mim, do ponto de vista, digamos, de projeto, eu não quero abandonar a cidade, quero reganhar a cidade, que será sempre outra cidade, como eu dizia há pouco. Certo. Não tanto por aquilo que lá está, mas por aquilo que nós, pelo modo como a vemos. Mas não estou confortável com a regressão civilizacional que seria agora assumir a baixa densidade e assumir que devemos ir todos para o campo ou abandonar o contexto das multidões. Obviamente que só quando esta pandemia estiver controlada é que se pode falar nestes termos. Claro. Mas eu quero falar nestes termos porque não quero que isto seja aproveitado para que, de facto, os inimigos da cidade, enfim, agora falando quase em termos distópicos, possam triunfar, porque eu acho que a cidade deve continuar a ser o objeto do desejo. Eu penso que sim, eu estou completamente de acordo, não é? Também penso que esse objeto de desejo que é a cidade é exatamente pelo que acontece nas cidades, que é a possibilidade de ter uma troca, não é? É o acesso à cultura, o acesso a socializar, não é? O campo é muito bom para nós, talvez, passarmos um fim de semana, descansarmos, mas como dizia há pouco tempo o Souto Moura, é muito chato. Passado 2 ou 3 dias ficamos sem muito para fazer. Não é? Então este aspecto da cidade, que a cidade faz sentido quando tem pessoas na rua, não é?
ficou muito evidente nestes tempos, nestes 2 últimos meses, em que de repente víamos as cidades sem ninguém. Então o sentido das cidades era realmente ter gente na rua, ter as pessoas, ter essa troca, ter socializar, não é? Sem essa possibilidade a cidade perde, não faz sentido, não é? E eu penso que também nestes últimos meses também percebemos a importância do espaço público, para além de cafés, de restaurantes, onde nos encontramos, onde vamos tomar qualquer coisa, onde consumimos qualquer coisa, mas o espaço público, a praça, quase como o espaço de encontro e de discussão, não é? Eu vejo muita gente a falar agora que perceberam a debilidade de muitas praças de Lisboa, que não têm muita sombra, não têm árvores, têm meia dúzia de árvores plantadas, mas não são suficientes, não têm bancos, ou seja, não é um espaço propriamente para estar, não é? Parece que as cidades foram muito pensadas que o espaço para socializar, para se encontrar com os outros, é sempre o espaço do consumismo, não é? Onde estás dentro de um restaurante, dentro de um café. Tu não estás nas praças, tu passas pelas praças, basicamente. Não é? Então talvez isso fosse também uma questão de olhar para o espaço público da cidade como um espaço para socializar, não é? Uma oportunidade para melhorar talvez estes espaços públicos. Será? Bárbara, é evidente que eu concordo com o que estás a dizer e na verdade, muitas destas questões são ditas pelos arquitetos e pelos urbanistas e por muita gente, também de outras áreas, há muitos anos, não é? A verdade é que eu acho que agora há condições para que esse sentido de sociabilidade e esse sentido de apaziguamento e de encontro público seja reforçado nessas políticas, não é? Mas em muito daquilo que se tem dito que pode ser o pós-Covid, seja no espaço público, seja no espaço doméstico, são questões ou são ideias ou são princípios que já vêm de trás e que nós já fomos colocando ao longo do tempo. Agora, eu acho que pode haver, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista político, de facto, outra sensibilidade e outra forma de impregnar a cultura nas decisões tecnocráticas, não é? Eu acho que aí pode haver alguma mudança de cima, não é? Eu acho que é hoje difícil tomar uma decisão sobre o metro, ou sobre os comboios, ou sobre o espaço público, que não tenha em conta não só a eficácia, não só a economia, não só o resultado prático, não só o orçamento, mas também o sentido de sociabilidade e o sentido de dádiva pública, não é? E desse ponto de vista eu acho que vai aflorar no espírito dos políticos, mesmo os mais empedernidamente tecnocratas, alguma nova sensibilidade para aquilo que estamos a viver. Esperemos que sim, mesmo, porque essa era outra questão também que eu gostaria de fazer, nós vemos que quem pensa a cidade, ou seja, a influência que os arquitetos têm no fazer cidade e pensar a cidade, pensar soluções, é muito pouca, não é? Normalmente a cidade é sempre muito mais pensada pelos políticos, pelos tais tecnocratas, fazem parte do sistema, não é? Não seria bom pormos os arquitetos, os urbanistas, os arquitetos paisagistas a pensarem, a poderem interferir mais nas decisões políticas que se tomam para a construção da cidade? Por exemplo, quando se começaram a fazer edifícios de habitação, pensando numa habitação mínima, 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, para os turistas, não é? para o short time rental, a maior parte dos arquitetos estavam contra, não é? Diziam, não, isto não é um modelo, isto não tem lógica, devia ser uma coisa mais equilibrada, tentar dividir, ok, para turistas, mas também para gente que vive em Lisboa e quer viver no centro, mas no fundo eles não tinham poder de decisão, não é? E limitavam-se a fazer um projeto minimamente decente perante
tudo o que lhes pediam, mas os arquitetos a maior parte das vezes não concordavam, não é? Não deviam os arquitetos assim ter mais voz nas decisões que se tomam para a construção das cidades? E Bom, como é que eles poderiam ter mais voz, talvez? é uma questão polémica, não é? Eu acho que isso parece fazer sentido, aquilo que tu estás a dizer, e eu como arquiteto tenderia a subscrever, mas atenção a várias questões, não é? Quer dizer, esse tipo de denúncia foi feita também por muita gente que não é arquiteta, mas que tem sensibilidade em relação ao modo como, nomeadamente, a Baixa de Lisboa foi transformada num parque temático turístico. Isso foi dito por muita gente, que não só arquitetos. Atenção que o vereador de urbanismo e para alguns alguém com de facto muito poder na gestão da cidade era um arquiteto de grande responsabilidade e de grande prestígio, Manuel Salgado. Portanto, eu não vejo tanto a questão em termos de lugares ou em termos de profissão. E eu admito também que os arquitetos estão enredados naquilo que lhes é natural, que é serem uma profissão liberal. Os arquitetos têm que ter encomenda, têm que ter clientes, a sua voz não é uma voz intelectualmente pura, não é? Quando um arquiteto fala, é preciso ter sempre alguma atenção redobrada àquilo que diz. Portanto, os arquitetos não estão livres para dizer exatamente aquilo que lhes apetece dizer. Naturalmente, aí é que entra, digamos, a responsabilidade da academia, não é? E, eventualmente, os professores que não estejam ligados à profissão, que podem ter um espaço de manobra maior para fazerem a crítica ou para fazerem o projeto. Mas mesmo aí também não há intelectuais puros na academia, não é? Quer dizer, a arquitetura é um sítio que mexe com interesses e que mexe com contradições, e dessa perspectiva é muito próxima de uma atividade política, tout court, não é? E, portanto, eu não vejo tanto os políticos como a precisarem da arquitetura ou de terem mais arquitetos, porque acho que os arquitetos também têm as suas próprias limitações no campo profissional, ou seja, não penso que os arquitetos resolvam o problema, não é? Agora, penso que eles podem ser mais chamados, penso que podem ser mais ouvidos, e talvez isso signifique uma melhoria das circunstâncias. Agora, eu não acho que os arquitetos estejam na nossa sociedade arredados do espaço público e arredados da discussão. Portanto, tenho dúvidas sobre esse tipo de afirmações, que aliás é recorrente, não é? Desde sempre se disse que os arquitetos deviam sujar mais as mãos, mas a questão é como. O problema é que as mãos já estão sujas. É uma questão que não é fácil, não é? Mas sim, como tu dizes, é uma coisa muito política, sim. Uhum. E fazer política não é propriamente o papel do arquiteto, não é? O arquiteto resolve problemas, não é? Mas eu quando digo que o arquiteto deveria estar mais presente na resolução de problemas da cidade ou de pensar novos modelos de cidade, penso que seria o arquiteto, mas obviamente não só o arquiteto, não é? Deveriam estar talvez um sociólogo, os filósofos, os artistas, os próprios moradores dos bairros, mas claro que isto seria quase uma discussão infinita, não é? Então não era nada operativo, seria um modelo talvez demasiado democrático que não se conseguia chegar a conclusão nenhuma, não é?
Bom, mas enfim, isto é outro, talvez seja outro. Mas eu concordo contigo num ponto, que é, os arquitetos portugueses têm, aliás, famosamente, uma capacidade prática e pragmática de resolver problemas em sede de projeto de arquitetura, não é? Ora, eu acho que os arquitetos portugueses têm que ser chamados também a pensar prospectivamente e abstratamente e teoricamente e em termos de modelo sobre as nossas cidades, e desse ponto de vista esse desafio é válido e aproxima-se do desafio da política, porque significa de facto pensar em termos ideais, pensar em termos de modelos, pensar em termos de políticas e não só de resolução do problema do projeto. Problema. O problema também é onde pensar, não é? Porque é o que tu dizes, não é no ateliê, não é dentro das instituições nem nas escolas, é onde pensar sobre esses problemas da cidade e da arquitetura. Digo onde, no espaço físico, não é? Porque muitas vezes não existe. Bom, existe a Galeria Anote em Lisboa. Existe a Note, Sim, existe, que obviamente é um ótimo exemplo, mas tem que haver mais lugares, que eu acho que podem estar compartilhados ou podem estar ligados à academia, mas ter a sua autonomia para expor, para debater. Acho que sim, acho que há condições humanas e condições de cultura para que isso aconteça em Portugal, como acontece, aliás, noutros lugares, não é? Sim, nas escolas talvez sim incentivar mais esta discussão política e social, não é? Do ver a arquitetura como talvez um instrumento, uma ferramenta para que se possam resolver problemas nas cidades, não é? E não ser só a arquitetura como um objeto autónomo, não é? Para pensar mais nos aspectos sociais e políticos da arquitetura, que a arquitetura possa ter, e não tanto propriamente no desenho de projeto. Bom, mas enfim, isto também seria outra... Não, mas mais uma vez, Bárbara, é um ponto muito válido que é também já colocado há bastante tempo, não é? Há muito tempo que se diz, há algum tempo que se diz que os arquitetos não podem estar apenas empenhados no desenho do objeto arquitetónico. Quer dizer, o Nuno Portas fez uma carreira a dizer isso, não é? Sim, exatamente. Desde que abandonou, grosso modo, a arquitetura nos anos 60, ele fez uma carreira no sentido de um percurso teórico e prático, até como vereador de urbanismo em Vila Nova de Gaia, etc., a dizer isso, não é? A dizer que os arquitetos estavam obrigados a pensar a cidade e a pensar, mais do que a cidade, o território. Porque aqui também há um problema interessante, que é, a certa altura os arquitetos começaram a trabalhar no território e na questão da periferia e de alguma forma deixaram de pensar o centro histórico, porque o centro histórico também estava morto e não havia nada para pensar sobre ele, aparentemente, não é? Ora, a questão do turismo e agora a questão da pandemia obriga a pensar o centro histórico também, não é? Como o coração da cidade. E eventualmente os arquitetos estão pouco preparados para isso, estão muito habilitados para fazer projetos de reabilitação e pouco preparados para pensar. Deixa-me dizer-te que aquilo que me preocupa atualmente e que eu acho que é aquilo a que nós assistimos, desse ponto de vista íntimo que eu há pouco colocava, não é? De nós para fora, é aquilo que eu posso chamar a ritualização do espaço. O espaço hoje está a ser ritualizado, desde a câmara do portátil até ao distanciamento social, até às máscaras, a vigilância que temos sobre os outros, tudo está a ser ritualizado. Isso eu acho que é um corte em relação à nossa liberdade individual e em relação à socialidade das comunidades. Para mim é fundamental, enquanto projeto, enquanto ideia, desritualizar o espaço. E desritualizar o espaço significa sair do aeroporto. Nós estamos, Bárbara, neste momento a viver no aeroporto. Exatamente. Temos um confinamento típico do aeroporto. A vigilância, quase a revista das bagagens,
quer dizer, somos escrutinados até ao nosso mais ínfimo ou íntimo detalhe, e para mim a desritualização do espaço, sair do aeroporto e abrir as portas, como eu dizia, e cruzar com as multidões e com todo o tipo de mobilidades, portanto evitar essa regressão que eu diria que seria uma regressão civilizacional, a que nós estaríamos acantonados, estaríamos confinados, mesmo que o desconfinamento já tivesse acabado. Certo. Isso, do ponto de vista cultural, para mim seria trágico. O que eu vejo como projeto, como ideia difícil, mas que será um pouco a alegria de encontrar aquilo que nós nunca pensámos que íamos perder, que é o espaço enquanto liberdade individual e o espaço enquanto sentido comunitário das nossas sociedades. Nos movermos por onde quisermos, à hora que quisermos, bom, falando da Europa, não é? Principalmente, de andarmos fisicamente na cidade. Bárbara, desritualizar o espaço não pode ser ritualizado, porque senão nós passamos a viver permanentemente num aeroporto. E já basta um aeroporto onde não partem aviões, ainda por cima, não é? E as lojas estão de luz apagada. Eu acho que vai haver uma tendência no pós-Covid a manter o espaço ritualizado. Isso é algo que me assusta profundamente. É assustador, não é? E também é assustador estudar que podemos chegar ao momento em que achamos tudo isso normal, não é? Estamos a ser vigiados a todo momento, na praça, no espaço público, mas como temos medo que alguma coisa aconteça, outro vírus ou qualquer coisa aconteça, trocamos essa nossa liberdade pelo medo, não é? Isso não pode acontecer. Não. E eu acho que aí é que tudo vai mudar, porque nós vamos precisar de ter uma abertura ao outro. Eu diria quase no limite, e digo isto, há pouco falavas em termos utópicos, não é? E talvez seja o momento para fazer pelo menos análises utópicas. Eu acho que seria extraordinariamente simbólico se nos aeroportos deixasse de haver qualquer tipo de vigilância às bagagens, qualquer tipo de vigilância ao outro, não é? E aos passaportes, não é? Quer dizer, seria um sinal, obviamente, utópico, mas seria um sinal que havia de facto um desconfinamento absoluto, não é? Quer dizer, que de repente se podia transitar e portanto seria um paradoxo, não é? A cidade continuaria vigiada e os aeroportos seriam um lugar de trânsito livre. Eu, de qualquer forma, saindo da utopia, ou se calhar entrando noutra, para mim, enquanto projeto, a desritualização do espaço pós-desconfinamento, ou seja, a ideia de terminar, assim que haja condições, do ponto de vista médico, obviamente, e do ponto de vista da pandemia, com a vigilância e a suspeição sobre o outro, é um projeto de vida para o resto das nossas muitas décadas de vida que temos pela frente. Sim, estou totalmente de acordo, completamente, sim. Mas já estamos muito vigilados, não é? Só o facto de andarmos sempre com o telefone no bolso, o telefone sabe sempre onde é que nós estamos, não é? O cartão de crédito, cada vez que usamos o cartão de crédito, sabem onde nós estamos. Portanto, essa vigilância já existe, mas é mais silenciosa, mais camuflada, talvez. Mas, Bárbara, é isso mesmo. O que eu quero dizer é que aquilo que eu poderia ver como um novo paradigma da sociedade, não tanto a queda do modelo capitalista ou do modelo neoliberal, mas a queda do modelo da vigilância. Eu acho que, do ponto de vista simbólico, seria muito bonito se as cidades cosmopolitas, como Lisboa e o Porto seguramente são, desligassem, houvesse o dia em que se desligam as câmaras de vigilância, em que não havia CCTV para ninguém, em que não havia qualquer tipo de controle, e provavelmente um dia em que a polícia ficava nas esquadras
Eu acho que, do ponto de vista simbólico, essa ideia de reganhar a confiança nos outros e na certo. sociedade, e fechar as câmaras, e talvez fechar os computadores, e talvez fechar os telemóveis durante breves minutos, ou talvez um dia, podia ser uma forma simbólica de marcar que nós não vamos permitir que o espaço seja ritualizado como se estivéssemos numa distopia totalitária em que não é o Big Brother, mas é um vírus que comanda aquilo que nós fazemos, não é? Certo. Portanto, eu espero por esse dia, não é? Espero por esse dia em que, de facto, possa haver uma mudança de paradigma e a vigilância sobre o outro e sobre nós próprios, porque aqui também o que é incrível é que nós somos chamados a proteger-nos a nós próprios para não infligirmos o mal no outro, não é? E, portanto, é um nível securitário de grande extravagância, porque mexe intimamente connosco, não é? E que nos transforma em potenciais terroristas, não é? Ou agentes do terror. E eu acho que isso vai marcar-nos, está a marcar-nos, mas nós não podemos deixar que a cidade se transforme nisso, ou que nós abandonemos a cidade e passemos a viver como reclusos, Na porque nossa. isso será também sempre o lugar dos mais privilegiados, não é? Para voltar ao teu tema Uhum. da sociedade neoliberal ou do capitalismo, não é? É interessante porque o nosso famoso filósofo Zizek, que se reclama marxista e comunista e tem imensa graça no modo como fala e nos tiques muito pré-Covid que tem, fala de uma ordem global, fala do comunismo como uma ordem global que teria que sustentar a luta contra a pandemia. E desse ponto de vista ele tem razão, ou seja, não é localmente em Lisboa ou no Porto ou em Portugal que este tipo de mentalidade e este tipo de nova sensibilidade social se pode colocar apenas, tem que ser qualquer coisa que possa ser partilhado por todos, como o vírus foi partilhado por todos. Aqui o vírus é planetário e, portanto, as soluções têm que ser também planetárias. E por isso ele fala de um comunismo Certo. que não deixa de ser, ou do novo comunismo, que não deixa de ser interessante como ideia. É uma ideia muito interessante, é o que tu acabaste de dizer. Então, se o vírus é global, a solução para o vírus, e não é para o vírus em si, mas para todos os problemas que o vírus deixou, que evidenciou, devia ser global, não é? Tem Seria que ser global, tem que ser ser global. global, porque é isso também que nos atropelou e que nos passou uma rasteira, não é? Que nós, eu lembro-me, tenho uma ideia bastante próxima até do que aconteceu em Macau em 2003, o que aconteceu na China no primeiro SARS, não é? Que foi uma coisa terrível, mas que ficou confinada naquela área bastante vasta, de qualquer forma longínqua, não é? Mas em 2003 não se voava e não se partilhava o espaço como hoje acontece, não é? Não. E, portanto, de facto, este é o primeiro vírus planetário global e as soluções têm que o ser também, não é? Deviam ser, não é? E isso acho que é interessante e é desafiante e é novo, não é? Isso aí é parte das coisas que vão mudar e não exatamente as partes que vão ficar exatamente na mesma, não é? Esperemos que sim, que mude essa maneira de pensar do que seja não individual de cada país, mas coletiva, não é? Como o vírus deixa. Não, o apreço pela liberdade individual e pela sociabilidade das comunidades, porque Claro, as duas coisas estão ligadas, não é? o Nós, se não individual formos livres e temos individuais, também não podemos gozar da sociabilidade das comunidades. As duas coisas não penso que sejam contraditórias. claro. Que aliás é o meu modo e o modo de muita gente de estar. Eu não acho que seja contraditório ser português e ser europeu, ou ser
ou de facto pensar que há muito que vai mudar e ao mesmo tempo nada vai mudar. Quer dizer, eu acho que as coisas, a complexidade daquilo que vivemos também obriga a respostas complexas, não é? E, e sem que também haja algo bastante simples e direto na forma como fomos apanhados, não é? Por este intruso. Claro, Que... sim, este vírus que nos apanhou de surpresa e que nós não temos respostas prontas para nada, não é? Para todos estes problemas que ele de repente levantou. E como tu dizes, mais do que responder a questões, estamos no momento de lançar questões, não é? Sim, de olhar para nós próprios também, não é? É isto que é interessante, é que nós estamos só... As nossas casas transformaram-se numa espécie de teatro, não é? Em que tudo também é ritualizado. E isso significa, nós, quando falamos agora, as nossas aulas, as nossas conversas são em Zoom, o que significa que nós estamos a olhar para nós, que é uma coisa terrível, que Eu não estou era... Que não... por acaso. Diz? Eu estou a olhar para ti, por Eu acaso. também estou a fazer um esforço de olhar para ti, porque é mais simpático. Mas na verdade, as reuniões Zoom e a nossa vida em Zoom coloca-nos à frente de nós próprios, não é? Nós nunca nos olhamos nos olhos, não é? Nunca Nunca. é possível Nunca. olhar no olho um do outro. Isso significa também que estamos em modelo introspectivo, digital, e isso também é terrível, não é? Também é terrível. Obviamente que há instruções que eu não sigo, porque não tenho esse talento, para falar em Zoom. Mas nós, Bárbara, nós estamos a fazer basicamente aquilo que os pivôs de televisão e os atores de cinema fazem, que é olhar, devíamos estar a olhar para a câmara, não é? Devíamos estar a olhar para o lugar onde as pessoas nos estão a ver, não é? E, portanto, isso faz de nós, de um dia para o outro, eventuais pivôs dos nossos próprios telejornais, não é? O que é uma coisa também bastante inesperada. Portanto, eu acho que há uma revolução, ou uma transformação no íntimo, no nosso próprio eu, que é talvez mais forte ou que é tão poderoso como aquilo que está a acontecer na cidade ou que não está a acontecer na cidade, não é? Não é... do nosso eu vai originar transformações na cidade, nem que seja da maneira como nós olhamos para a cidade, que é isso. É isso. Eu acho que eu agora quando voltar a descer à Baixa de Lisboa ou à Baixa do Porto, vão ser cidades diferentes que eu vou encontrar. No entanto, elas são mais ou menos as mesmas, mas eu vou olhar de uma maneira diferente. Com certeza, com certeza. Bom, e aproveitando essa questão da Baixa de Lisboa, tu falaste uma vez, fizeste um esquema muito bonito que era sobre onde é que com esta explosão do turismo em Lisboa e na Baixa, especificamente estava cheio de turistas, onde é que o Fernando Pessoa iria encontrar um lugar para escrever as suas reflexões, não é? Então fizeste um desenho muito bonito que eram umas pontes, uns passadiços que andavam ali em cima dos prédios da Baixa e onde andava o Fernando Pessoa, porque só ali é que conseguia estar tranquilo, não é? Onde é que o Fernando Pessoa podia andar agora? Onde é que ele andaria? O que é que achas? Bom, eu acho que o Fernando Pessoa regressou à Baixa, não é? Porque com o silêncio que se abateu sobre a Baixa e sobre as cidades em particular, ele voltou a poder circular livremente. Mas sim, mas a Baixa, antes do Covid, eu costumava dizer, e disse nessa intervenção, que ele tinha deixado um ou dois heterónimos para trás, just in case, mas que tinha ido para outro lugar. Eu acho que é interessante que isso que perguntas, eu acho que este também é um momento eu acho que é um momento da poesia também, sabes? Eu acho que é um momento da poesia. É um momento em que nós, todos nós, os mais poéticos e os menos poéticos, é por isso que há um bocadinho falava dos tecnocratas que não podem deixar de ser um pouco poetas hoje, não é?
Eu também acho que os poetas não podem deixar de ser um pouco tecnocratas hoje, não é? São obrigados a falar para a Câmara, não é? E um poeta não gosta da sua imagem digital, pelo menos em termos românticos, não é? Evidentemente que o poeta romântico também já é uma coisa do passado. Mas eu acho que este é o momento, e é também essa uma das transformações que eu acho que está a acontecer. Acho que é impossível, quando se sai para deixar o lixo na rua à noite e quando se olha para o outro e quando não sabemos exatamente como é que vamos acordar amanhã do ponto de vista do estado da pandemia. Eu acho que esse momento de introspecção e íntimo em relação à nossa família, aos nossos amigos, obriga a que a parte mais poética, que pode estar apagada, pode estar esquecida, pode estar escondida no meio das nossas vidas muito agitadas, como diria o Leonard Cohen, eu acho que regressa para o primeiro plano, não é? Eu acho que vai haver, como eu dizia há pouco, muita poesia, muita filosofia, muita fotografia, talvez um bocadinho de arquitetura, para compensar este silêncio que nos foi imposto, não é? E, portanto, eu acho que o Fernando Pessoa, depois de passear na Baixa, acho que voltaria para a periferia onde vive agora, mas cheio de novas ideias poéticas.